Mocidade, a Copa Africana de Nações chega à sua fase semifinal, que será disputada nesta quarta-feira, dia 14 de janeiro, com 2 confrontos gigantes. Só sobraram seleções enormes, tradicionalíssimas, é só briga de cachorro grande, começando às 14 horas na cidade de Tanger com Egito e Senegal. Simplesmente aí teremos um confronto entre as seleções de Mohamed Salah e Sadio Mané. Que baita jogo, hein? Só um desses dois grandes craques vai pra final. Você tá falando sério? Ih, rapaz. E o outro confronto, que definirá o segundo finalista, será às 17 horas entre Nigéria e Marrocos, na cidade de Moulay Abdellah. Eu não entendi o que ele falou. Mocidade, a Nigéria, com o poderosíssimo ataque aí comandado pelo Lookman e o Osimhen, encara os donos da casa, os marroquinos, que tem aí as estrelas Brahim Dias e El Kaabi brilhando nessa Copa Africana de Nações. Então essas semifinais prometem muitíssimo e nós vamos ficar de olho aqui no canal. Então vamos dar um zoom aí em como que essas seleções chegaram até essa fase. E o jogo que mais prometia nas quartas de final foi realmente aí o que mais entregou, um baita jogo entre Egito e Costa do Marfim. Os faraós abriram 2-0 muito rapidamente no primeiro tempo, mas a Costa do Marfim descontou e voltou para o jogo, não deixou a seleção egípcia chegar confortável no vestiário. No segundo tempo, o Egito ampliou para 3-1 e novamente aí a Costa do Marfim descontou, foi um baita jogo, teve bola rolando, teve disputas do início ao fim e no final aí os faraós levaram a melhor, avançando aí para a fase semifinal. E esse foi o único palpite aí que eu errei, vocês lembram aí do último vídeo que eu apostava minhas fichas na Costa do Marfim para esse confronto, não só para esse confronto, como eu também cravava aí uma final entre Costa do Marfim e Marrocos. Pois é, errei esse palpite, mas os outros eu acertei, hein? Já Senegal, adversária do Egito aí nessa semifinal, passou pela surpreendente Mali com muitas dificuldades, venceu por só 1-0 o gol do Ndiaye. Mali, que foi a única zebra aí das oitavas de final da competição, uma seleção muito forte e consistente defensivamente, deu bastante trabalho aí para a turma do Sadio Mané, que acabaram aí vencendo por 1-0. E do outro lado da chave, a Nigéria chegou à semifinal, passando pela Argélia nas quartas, vencendo por 2-0 aí com gols do Osimhen e do Adams, porém num jogo que teve muita confusão, principalmente depois do jogo, confusão entre jogadores, entre torcedores. Tudo isso, mais uma vez, aí devido à péssima arbitragem que está tomando aí o protagonismo nessa Copa Africana de Nações. Eu até num outro vídeo aí comentei que tava estilo arbitragem do Campeonato Brasileiro. Uma vergonha, um pênalti que não foi dado para a Argélia quando a partida estava em 0-0. Foi um pênalti tão absurdo quanto aquele que não foi dado para Mali no finalzinho do jogo, lá das oitavas de final contra Marrocos. Vocês lembram, eu mostrei, eu comentei aqui no canal, e eu deixo o mesmo comentário que eu fiz em relação à seleção do Marrocos. A seleção da Nigéria é fortíssima, tem um ataque potente, né, liderado pelo Lookman, pelo Osimhen, e não precisava disso para chegar a essa fase de semifinal. Mas assim, um pênalti muito escancarado, o bração do cara aberto, abrindo ali ainda do encontro a bola, assim, e o VAR não chamou, o juiz não enxergou esse absurdo, o VAR não chamou. Uma vergonha, uma vergonheira total que mancha aí a história da competição. Então o protesto dos argelinos foi justíssimo, tô com eles nessa, só não tô junto aí na pancadaria porque foi horrível mesmo aí, cenas lamentáveis, que não tem nada a ver com o futebol. Já a seleção de Marrocos passou nas quartas de final por Camarões em mais um jogão. E olha, eu falava aqui no canal, eu chamava a atenção que eu queria ver os nossos adversários da Copa do Mundo jogando contra seleções grandes, porque aí nós teríamos jogos mais abertos, e foi o que aconteceu. O Marrocos se impôs aí diante do Camarões, venceu com gols do Brahim Dias e do Sabahri. Aliás, Brahim Dias já tem 5 gols anotados aí nessa Copa Africana de Nações, e agora aí esse confronto aí contra a Nigéria e também uma eventual final aí, se Marrocos chegar, vão nos mostrar aí mais do que a seleção brasileira vai encarar pela frente na Copa do Mundo. Quem não tá acompanhando a Copa Africana de Nações, que não viu ainda nenhum jogo de Marrocos,
veja aí esse próximo, e se chegar até a final, veja a final também, porque, mano, o time dos caras tá pingando óleo, hein, e vai ser embaçado enfrentar os caras na Copa do Mundo, hein. Eu já falei várias vezes aqui, hein, mocidade, a gente tem que avaliar todo o ciclo de Copa, e o de Marrocos é muito melhor que o nosso. Marrocos tá indo bem aí na Copa Africana de Nações. Marrocos teve a melhor campanha de uma seleção africana na última Copa do Mundo. Marrocos ganhou medalha de bronze nos Jogos Olímpicos, e Marrocos agora, no finalzinho de 2025, foi campeão mundial sub-20, mano. Então vai ser embaçado. Mas aí, voltando à Copa Africana de Nações aqui, ó. Eu quero saber as suas opiniões. Deixem aí nos comentários qual é a sua final, cravem aí seus palpites, que eu vou deixar o meu aqui pra mim. A final vai ser entre Marrocos, que vai fazer com certeza um jogão contra a Nigéria. Se a Nigéria passar também não é surpresa nenhuma, porque a Nigéria tá com 100% de aproveitamento, jogando muito, mas como as duas seleções são muito fortes, eu acredito que a força da torcida e o momento que vive o Marrocos vai fazer a diferença. E do outro lado, entre Egito e Senegal, eu aposto, e o meu palpite é na seleção do Sadio Mané para ir à final. Senegal tem feito muitos gols, ganhou agora de 1-0 aí contra Mali, porque Mali é muito forte defensivamente, mas Senegal tá fazendo muitos gols nessa Copa Africana de Nações. E por outro lado, Egito chegou aí até as quartas de final, até a semifinal, meio que aos trancos e barrancos ali. Então essa é a final que eu cravo aí entre Marrocos e Senegal. É isso aí, mocidade. Não se esqueçam de deixar o like pra nós, dá um confere aí se você é inscrito no canal. Se você não for, basta apertar o botãozinho ali de se inscrever. Não custa nada, não paga nada e você fortalece a nossa caminhada. É isso aí, mocidade. Tamo junto e até o próximo vídeo.